Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Cara, eu interpreto talvez de uma outra forma, eu interpreto um pouco mais geograficamente. Eu acho que o Brasil está um pouco dividido. Se você for analisar Norte, Centro-Oeste e Sul, é um Brasil mais bolsonarista. Se você for analisar o Brasil do Nordeste, é um Brasil mais petista, mais lulista. Aliás, historicamente sempre foi. E se você for analisar o Sudeste, por incrível que pareça, é a região do Brasil mais dividida. Isso se você for analisar o resultado eleitoral de domingo e o resultado, por exemplo, eu sei que pesquisa está embaixo e tal, a gente pode falar bastante disso também se você quiser, mas mostra claramente um Sudeste, mesmo se tiver mais ponto para um ou menos ponto para outro, um Sudeste bem mais dividido do que outras regiões. O que eu acho que isso se traduz? Se traduz em duas coisas. Há uma predominância de um discurso mal feito do Bolsonaro na classe média, e esse discurso, eu acho que ele pecou ao longo desses 4 anos em vários pontos específicos, como no caso, por exemplo, da pandemia, que é aquela pessoa que tem o resgate histórico, da treta das vacinas, da treta daquelas piadas que o Bolsonaro fez, aqueles vídeos, a própria postura de enfrentamento no caso da pandemia e tal. Não foi muito presidencial, isso, né? Isso está sendo muito resgatado, eu acho, por esse eleitor de classe média. E pelo eleitor do Nordeste, de uma política econômica, que é uma política liberal, que ao meu ver é uma política muito acertada, mas que é muito difícil de funcionar no Brasil com um país tão pobre assim, né? Se você for analisar o que o Bolsonaro fez pelos mais pobres, principalmente com esse Auxílio Brasil, é uma política pública sendo feita no primeiro semestre desse ano. Ou seja, tanto é que ele mudou a PEC, fez tudo o que fez e tal, precisa implementar o Auxílio Brasil, R$600, R$600. Na época o governo até queria R$200, a própria Câmara brigou para aumentar e tal, e no final das contas a politicada foi lá, se acertou e colocou 600 conto. Só que eu acho que isso se demonstrou eleitoralmente, e está se demonstrando ineficaz no Nordeste, que é a região onde mais pega. Se você for analisar o resultado eleitoral do Nordeste, a gente teve mais ou menos, arredondando, 70-30. Isso é um estrondo, né? É uma puta de uma distância. Ou seja, mostra que a política liberal que foi feita nesses 4 anos não dialogou com esse eleitor específico. E aí eu não estou dizendo que essa política é errada, tá? Eu acho que essa política, pensando a longo prazo, pensando numa distribuição do Brasil, numa evolução do Brasil, é por aí o caminho. O auxílio, você disse. Mas, não. A política liberal. Entendi. De você justamente não ficar o tempo inteiro dando esses auxílios, a compra de voto e tal, não sei o quê. Agora, pensando do ponto de vista eleitoral, com uma eleição a cada 4 anos e num país absolutamente pobre do jeito que a gente tem, é muito difícil. É uma puta de uma treta de ser executada. Então eu entendo isso. E o resultado hoje, ele está se demonstrando dessa maneira. Ou seja, uma classe média, principalmente do Sudeste, muito dividida, e a maior rejeição do Bolsonaro é no Sudeste. No Sul ele navega, no Norte eu acho que ele vai bem, no Centro-Oeste ele vai bem, só que em âmbito quantitativo, se você for analisar o número de cabeças, é Sudeste e Nordeste que importa. Sim, onde tem mais gente. Norte e Centro-Oeste são regiões com uma densidade muito baixa populacional, né? E o Sul, o Bolsonaro vai muito bem. Então, acho que basicamente é isso. Eu talvez não distribuo... eu tento pensar muito nessa questão geográfica que eu acho que faz a diferença até para a gente entender historicamente. Mas por que a geografia está impactando tanto? Por que a divisão do voto pode ser percebida através de linhas territoriais, entendeu? Por que um pensamento está focado numa região e outro... Por que não é mais dividido? Por que a gente não tem, sei lá... A Bahia votando de um jeito, mas o Piauí votando do outro? Por que você não tem... Por que você não tem uma individualização de cada estado do Nordeste? Por que eles estão votando em bloco? Porque eu acho que, majoritariamente, a população mais pobre é a que impera lá, né? O Lula vai bem no mais pobre, inclusive do Sudeste, inclusive do Sul. O petismo ele conseguiu, ao longo dos anos, dialogar com essa parcela da população e fazendo uma política absolutamente populista. Não é uma política... Até porque eles continuam absolutamente mais pobres populista, completamente populista, que destruiu o Brasil, que deixou o Brasil absolutamente endividado. Então, assim...
Só que, do ponto de vista... É importante que as pessoas que nos acompanham, eu acho que elas façam um raciocínio com a gente da divisão de uma política de Estado para uma política de eleição. São coisas absolutamente diferentes. Você promover uma política liberal, eu acho, pelo menos, é uma política acertada de Estado. Mas eleitoralmente, eu tenho muitas dúvidas. Eleitoralmente. Entendi. Pensando do ponto de vista do convencimento do mais pobre a votar naquele determinado candidato. Eu acho que, por exemplo, o mais pobre ele não consegue compreender a importância que se tem de privatizar uma empresa pública. É difícil isso. Avançamos, se comparado ao passado, mas ainda é muito difícil. Mas você acha que toda privatização é boa? Dependendo do assunto, sim. Mas não toda. Você acha que privatiza tudo, não. Você acha que, privatizar a Petrobras é da hora? Não sei. Não consigo dizer a Petrobras. Entendo o seguinte, a Petrobras é um caso, eu acho que muito emblemático, porque o que importa para as pessoas? O que importa para as pessoas é gasolina barata. Ponto. Se vai ser do Estado, se vai ser da União, se vai ser da empresa X. Se a gasolina tiver a 2 conto, para mim é melhor do que se tiver a 5. Sim. Ponto. Mundo, né? Eu parto desse pressuposto. Inflação. Como é que eu acho que a gente consegue gasolina mais barata? Quando a gente cria um pouco mais de concorrência nesse mercado. Eu acho que esse é um bom caminho. Mas eu acho que não existe caminho único, sabe? Não existe um caminho único, porque ao mesmo tempo em que você abrir apenas para concorrência de mercado, você pode possibilitar, por muitas vezes, um certo conluio dessas empresas para aumentar o valor. Ou seja, nada é muito simples e nada é muito fácil de resolver. Agora, se você me perguntar o seguinte, você prefere privatizar ou manter estatal? Eu optaria por privatizar. Já que nós estamos polarizados, A ou B, eu preferiria privatizar. Entendi. O meu medo com a privatização de grandes empresas assim é que elas vão ser vendidas de uma forma ruim, entendeu? Eu sinto que... Bom, conversei com o Kim aqui, ele falou que a privatização da Eletrobras foi feita de um modo ruim para o brasileiro, né? Então... Eu não sei, eu acho que eu não quero ver muita privatização acontecendo. Eu quero que a gente discuta antes como que a gente vai fazer, se for fazer, ou se realmente vale a pena fazer privatização. Mas eu acho o seguinte, se o Lula ganhar a eleição, essa pauta ela vai cair em desuso, né? Completo, eu acho, pelo menos. Ninguém vai querer saber de privatizar mais. Ninguém vai nem querer saber de privatizar mais. Agora, eu acho, Monark, só voltando na coisa dos estados, né? O Bolsonaro hoje, ele tem um discurso de Deus, pátria e família, né? Se você for analisar o discurso reiterado dele, toda hora ele abre e fala Deus, pátria e família. Deus, pátria e família. Tá adicionando liberdade agora um pouco. Agora no final. Liberdade, enfim. Eu não percebeu que liberdade é importante. Mas também. Deus, pátria e família é a premissa. Eu acho que nesse momento em que a gente está, com a perspectiva que a gente tem pela frente, ele deveria mudar o discurso dele. O discurso dele deveria ser arroz, feijão e picanha. Arroz, feijão e picanha. Arroz, feijão e picanha. Por que eu falo isso? Porque eu acho que quando você fala de Deus, pátria e família, você está falando sim para uma parcela da população, mas você está excluindo uma. E quando você fala de arroz, feijão e picanha, você está criando uma representação e você está tornando mais possível uma entrada dentro de uma parcela da sociedade que acha Deus absolutamente importante, que acha a pátria talvez um conceito um pouco abstrato, um pouco distante, porque não é da cultura do brasileiro essa coisa de pátria, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. E família é um conceito um pouco dúbio, né? Porque ao mesmo tempo que você fala de família, parece que você está excluindo um outro tipo de família. Né? É um conceito um pouco conservador demais. Né? Família margarina, né? Então, quando eu me refiro a ele falar arroz, feijão e picanha, que eu acho que todos estão preocupados exatamente com isso, né? De colocar comida no prato de casa, da gente discutir se vai ter ou não emprego, da gente ver se o Brasil realmente vai ser um país bom para se viver, para se morar, e tem, querendo ou não, gente passando fome. E essas pessoas é que o Lula consegue dialogar. Porque enquanto o Bolsonaro está falando de pátria, o Lula está falando de picanha. É verdade. E eu acho que isso aí tem um impacto eleitoral absurdo. Aí você vai me falar, porra, mas é certo iludir as pessoas falando de picanha? Não. Mas pior do que isso é perder a eleição e entregar o Brasil novamente para o PT. Esse é o meu ponto.
Então, eu acho que o bolsonarismo hoje, do jeito que ele tá, e eu lido com ele todo santo dia, de manhã e de noite. E tenho boa relação com ele, tá? Eu não tenho uma relação ruim com aqueles que defendem o Bolsonaro. Eu discordo em inúmeras questões, mas mantenho uma boa relação. Mas eu acho que o erro hoje está em pregar para convertido. É um discurso muito focado naqueles que concordam, naqueles que já apoiam, naqueles que concordam em absoluto. O Bolsonaro, eu acho, ele tem um desafio pela frente nesses próximos 20 e poucos dias de, numa régua de 0 a 100, dialogar com aquele que concorda a 50, que concorda a 40, que concorda a 30. E existe essa galera. Claro, claro. Existe muita gente que está no meio do caminho. Eu vou te falar, eu sou um cara assim. Eu não sou um cara bolsonarista, pelo contrário, mas me considero um cara um pouco mais de centro, inclinado para a direita, alguns dos meus valores nessa questão principalmente econômica, liberal e tal, mas não me vejo representado pelo Bolsonaro, nem um pouco, me desculpe. E assim, eu não vou ser obrigado a escolher. Não vou ser obrigado a escolher. Não, claro, você não é por quem está me obrigado. impondo uma escolha é o Bolsonaro. O que eu quero, e eu acho que muitos os que também pensam igual a mim, é o seguinte, eu quero ser convencido. Quais são os meus pontos? Estabilidade democrática. Primeiro ponto é o seguinte, quem ganhar leva. Para mim isso é prioritário. Quem ganhar leva, para mim sim. Quem ganhar leva. Ah, mas a urna, mas não sei o quê. Amigo, já foi isso aí, já foi discutido no ano passado. A regra do jogo é essa. Essa aqui é a regra do jogo. Vamos trabalhar dentro do jogo. Quem ganhar leva. Para mim é importante isso, estabilidade democrática. Eu não quero votar em alguém que possa usar o meu voto simplesmente para tentar, de alguma forma, não passar a faixa ou criar algum tipo de instabilidade democrática. Sim, ele tem umas retóricas preocupantes nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. Sim. Segundo ponto importante, vai manter o Paulo Guedes? Vai manter a política liberal? Nesse quesito, eu acho que há uma boa probabilidade disso. Eu tenho certeza. Porque eu me refiro ao Paulo Guedes, não a figura Paulo Guedes, mas minimamente uma pessoa que cuide bem das contas públicas, que minimamente alinhe o que tem que ser alinhado ali. Eu sei que nada é perfeito, nada é na sua perfeição, tem inúmeros erros do governo, questões populistas e tal, mas minimamente tem alguém lá com um viés um pouco mais responsável fiscalmente. E isso é muito importante para esse eleitor chapa-tênis aqui que está falando com você agora. Eu acho que o Faria Limer aqui que está falando nesse microfone eu valorizo muito isso. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.